Bom dia, graça e paz. Eu sou o pastor Emerson Soares, o pastor da Igreja Batista Central em Laranjal, e estou aqui para te conduzir no devocional da leitura da Bíblia completa em um ano. A nossa igreja busca uma espiritualidade todos os dias. Todos os dias nós queremos conhecer do Senhor, saber como Deus se relaciona com o seu povo e nos relacionarmos com Ele. Isso é espiritualidade. É você buscar um relacionamento com Deus todos os dias, o tempo todo. E é isso que a Igreja Batista Central em Laranjal procura, busca. Então, eu quero convidar você a hoje passear comigo na Bíblia e conhecermos como Deus se relaciona com o seu povo, para que nós saibamos como nos relacionarmos com Ele. E eu quero te agradecer por me acompanhar nesse momento. Eu quero orar agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus porque você está aqui conosco. E isso traz para nós uma alegria enorme. Muito obrigado porque você está aqui conosco agora. Vamos orar então? Meu Senhor e meu Deus, louvado seja o teu nome, aleluia. Grande é o Senhor e nós entendemos, ó Deus, a partir da forma que o Senhor se revela a nós. E o Senhor se revela a nós através de diversas formas, através da Tua palavra, através de um relacionamento íntimo, através da oração, através da adoração. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem a cada dia se mostrado a nós, se identificado para nós, para que nós saibamos, ó Deus, que servimos um Deus poderoso, o Deus criador do céu e da terra, aquele que cuida dos seus, aquele que ama, aquele que sustenta, mas aquele que age também com justiça. Obrigado, ó Deus, porque nós não somos merecedores, mas mesmo assim o Senhor se revela a nós. Muito obrigado, ó Deus. Continue falando ao coração do teu povo. Nós queremos te agradecer, ó Deus, mas também queremos consagrar esse momento para que o Senhor tenha liberdade em nossas vidas, pois nós damos total legalidade ao Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado mais uma vez. E hoje nós estamos encerrando o livro de 1 Samuel. Samuel foi o último dos juízes e foi quem consagrou, quem ungiu Saul e Davi. Saul a pedido do povo e Davi a pedido, por ordem de Deus, né? Deus não pede nada, Deus manda e nós somos felizes. Algo muito interessante é que em nós existe dois tipos de vontade. Existe a vontade impositiva, quando alguém te impõe fazer alguma coisa, tipo pagar impostos, quando alguém te impõe a fazer algo que você, de alguma forma, se prestou a fazer. Então, essa pessoa está te cobrando, está te forçando a fazer algo que talvez você mesmo tenha colocado-se à disposição. Mas também existe a vontade volitiva, impositiva quando é imposta, volitiva quando você quer fazer. Nós nos colocamos diante do Senhor como seus servos, mas não por imposição, porque nós queremos, porque queremos estar debaixo do seu poder, da sua graça, da sua vontade, porque sabemos que a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa. Deus sabe o que vai acontecer amanhã, nós não sabemos. Então nós entregamos a nossa vida, o nosso futuro, as nossas vontades nas mãos de quem sabe de todas as coisas e que tem o poder de nos curar, de nos tratar, de nos conduzir, de nos restaurar. Esse é o Deus a quem nós servimos de forma volitiva. Nós queremos servir ao Senhor. Amém? Vamos lá então, estamos no capítulo 28 de 1 Samuel. Lembrando que é primeiro porque são livros. Já no Novo Testamento, nós falamos que é primeira epístola aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, porque são cartas. Portanto, nós abreviamos dizendo, olha, segunda aos Coríntios. E quando é no Velho Testamento, é 1 Samuel, depois 2 Samuel. Bem, vamos começar lendo o versículo 1, que diz assim: Naqueles dias, os filisteus reuniram seus exércitos para a guerra, a fim de lutar contra Israel. E Aquis disse a Davi: Tu e os que te seguem virão lutar comigo. Lembrando que Davi, ele estava fugindo de Saul e ele encontrou abrigo junto aos filisteus. O rei Aquis, ele acolheu Davi, porque Davi se apresentou como um desertor.
Ele iria lutar pelos filisteus contra quem fosse, mas Davi não lutava contra o seu povo, ele lutava contra outros povos. Ainda que fosse isso de forma meio que escondida, mas ele não lutava contra o seu povo. E estava ali porque o rei Ax tinha dado para eles, tanto para Davi como para os seus 600 soldados, uma terra, uma cidade chamada Ziklag. E lá eles estavam vivendo em paz. Então, os filisteus, eles vão à guerra contra os israelitas. E Davi se coloca à disposição para lutar naquele momento. Bem, nós não sabemos qual era a intenção, a Bíblia não fala de Davi, se ele iria se rebelar no meio da guerra. Mas a verdade é que Davi se coloca à disposição para lutar contra os exércitos de Saul. Verso 2. Davi respondeu a Ax: tu verás que o teu servo é capaz de fazer. E Ax disse a Davi: por isso te colocarei para sempre como meu guarda pessoal. E Samuel já havia morrido, e todo Israel havia chorado por ele, e sepultaram-no em Ramá, sua cidade. Saul havia expulsado os que consultavam os mortos e os adivinhos. Bem, desde Deuteronômio 18, existe a orientação de que o povo de Deus não deveria consultar os mortos, e que essa prática era abominável aos olhos do Senhor. E nós sabemos, na parábola do rico e Lázaro, que Jesus, quando fala sobre os mortos, eles dizem, os mortos, no caso do rico, ele diz o seguinte: deixa eu falar com os meus parentes para que eles não venham para cá. E Abraão então fala para ele: olha, entre você e os seus parentes existe um abismo muito grande, você não pode ir lá. E a própria proibição de consulta a mortos demonstrava que não é consulta a mortos nenhuma. São demônios que vão trazer informações para poder trazer instabilidade ao coração daquela pessoa que busca. Em algum momento elas vão se sentir saciadas por estarem sendo enganadas. O demônio vai falar que é um parente, que é um pai, que é uma mãe, que é um tio, sobrinho, enfim, seja lá quem for, para satisfazer a necessidade da saudade, da dor do coração do ser humano. Eu não estou aqui para julgar a dor do ser humano e o que ele faz para poder aplacar essa dor. Mas a busca de falar com mortos é condenado pela Bíblia. E, como nós sabemos, no Novo Testamento existe esse abismo. Então não é possível os mortos se comunicarem com os vivos, ok? Por que eu estou falando isso? Porque o texto dá a entender que de fato era Samuel, mas não era, ok? Vamos lá. Verso 5. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, teve medo e apavorou-se. Mais uma vez, eu não estou aqui para julgar os sentimentos humanos. Eu imagino que Saul, pela sua distância de Deus e por Deus não querer falar com ele se sentiu apavorado realmente, né? Ele se sentiu muito medo, porque ele tinha uma distância entre Deus e ele. E vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Verso 6. Saul consultou o Senhor, mas ele não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: procurai uma mulher que consulte os mortos, para que eu vá consultá-la. E seus servos lhe disseram: há uma em Endor. Bem, não julgo o sentimento, mas a atitude que você tem depois do sentimento é algo que pode ser julgado. Saul, por causa do seu desespero e porque Deus não queria falar com ele naquele momento, ele acaba infringindo a lei do Senhor, buscando uma pitonisa. Em algumas versões vai trazer a palavra pitonisa, ou uma necromante. Tudo essas palavras querem dizer a mesma coisa. É a pessoa que consulta mortos, ok? Então ele vai até ao norte de Jerusalém. Ele vai ao norte da terra em que ele estava para poder buscar essa pitonisa. E ficava entre o monte Tabor e o monte, depois o texto vai falar aqui, mas próximo ao monte Tabor, que era uma distância relativamente pequena, mas que ele precisaria caminhar por cerca aí de um dia e uma noite.
E ele fez essa caminhada sem comer, sem beber, juntamente com os seus servos. E quando ele chega lá, ele já está fraco. Mas vamos lá, vamos seguir aqui o texto. Então Saul se disfarçou, verso 8, tá? Então Saul se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi com 2 homens, e chegaram de noite à casa da mulher. E Saul lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e faça subir aquele que eu te disser. Bem, por que faça subir? Segundo a ideia do homem do Velho Testamento, os mortos eles iam para um lugar chamado Sheol. E esse Sheol ficava no submundo, na parte de baixo da terra em que nós vivemos. Obviamente que nós sabemos que é outra dimensão, né? Não faz parte da nossa dimensão, não está exatamente debaixo da terra. Mas enfim, a ideia deles é que aqueles que morriam iam então para o Sheol. Por isso, o costume de depois veio esse costume de sepultar as pessoas no chão, porque para eles a ideia dos mortos era exatamente debaixo da onde nós pisávamos. Mas nós sabemos que é outra dimensão, é outro estado da alma em que nós não podemos ver nem tocar. Por isso, a ideia de que existe um grande abismo. Isso é só a ideia do judeu, do israelita daquela época. Bem, Saul então chega até a mulher, ela fala o seguinte: olha, você sabe que Saul expulsou, então eu não posso fazer isso. Mas é claro, eu estava doido para fazer isso, né? Mas, vamos lá, o texto continua aqui, verso 12. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que me enganaste? Tu és Saul. Verso 14. E ele lhe perguntou: qual é a sua aparência? E ela disse: vem subindo um ancião coberto com uma capa. E Saul percebeu que era Saul e inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Irmãos, olha só como acontece a enganação. A pessoa, ela quer muito ver algo, fazer algo. E quando qualquer coisa vem ao seu encontro com o mínimo de evidência que pareça ser aquilo que ela imagina, ela já aceita. Repito, não era Samuel, mas era um espírito maligno que veio perturbar o coração de Saul. Por ele estar esperando Saul, quando a mulher falou, é um ancião com uma capa. Irmãos, qualquer pessoa poderia ser um ancião com uma capa. A grande dificuldade era que Saul esperava que fosse Samuel. Mas o inimigo, ele usa de ardis, usa de estratégias para enganar. E cuidado, querido, cuidado. Quando você estiver querendo alguma coisa, almejando alguma coisa, e isso for muito forte no seu coração, cuidado. Porque o inimigo, ele pode trazer manjares, ele pode trazer, lembra lá de Daniel, né? Ele pode trazer para você algo parecido com o que você quer, mas que não é da parte de Deus, que é da parte dele, de Satanás. E pode te enganar por causa da sua fragilidade. Saul, ele sabia que o exército do filisteu era muito grande. Ele estava com medo. Além de estar com medo, Samuel, aquele que ungiu, que era um profeta conhecido, já havia morrido. E além disso, Deus não estava querendo falar com ele. Olha só, quando os problemas se ajuntam na nossa vida, às vezes a gente se deixa levar pelo engano. Então, se hoje você está envolvido aí com muito problema, se você está enfrentando um obstáculo muito grande, cuidado. O inimigo, ele vai tentar você, exatamente porque ele sabe que você está fragilizado. Lembra em que momento do jejum de Jesus o diabo tentou? A Bíblia fala que quando Jesus teve fome, o diabo o tentou. E qual foi a primeira tentação? Transforma essas pedras em pães. E Jesus responde, porque Jesus estava firmado com Deus. Jesus era Deus, mas era uma outra pessoa. Não existe, existe uma unidade, mas embora Jesus fosse parte de Deus, ainda que ele tivesse ligado a Deus, Jesus era uma outra pessoa. Faz parte da Trindade. Os três estão unidos, mas são pessoas diferentes. Deus Pai,
Deus Filho e o Espírito Santo. Ah, então isso aí está tratando como se fosse vários deuses. Não, Deus é um só. É o mesmo Espírito em três pessoas diferentes, em três tempos, em três manifestações diferentes. Mas o assunto não é esse, né? Vamos lá. Saul, por causa da sua fragilidade, ele é tentado e ele cede à tentação. Se você estiver sendo tentado agora, em nome de Jesus, resista. Não desobedeça a Deus, porque a sua desobediência vai gerar uma abertura, uma porta, uma janela para Satanás na sua vida. Se você estiver sendo tentado em ser infiel, se você estiver tentado em não cumprir algum compromisso que você tinha feito com alguém, se você estiver sendo tentado agora quanto à questão do próprio Deus, em adorar outros deuses, em nome de Jesus, não ceda. Por mais que você esteja fragilizado, espere em Deus. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então espere em Deus. Deus vai te responder. E você não vai precisar depois chorar lágrimas amargas por ter desobedecido a Deus. Verso 14. Ele pergunta qual é a aparência e por causa da sua predisposição, ele imagina que seja Saul. O texto fala aqui que era Saul, porque a interpretação tanto da mulher quanto de Saul era que era Saul, mas não quer dizer que fosse ele realmente, porque a Bíblia ela não se contradiz, Deus não se contradiz, a Bíblia se autoexplica. Você quer entender alguma coisa da Bíblia? Leia a Bíblia, mas leia a Bíblia completa, de forma sistemática. Não pegue um texto isolado, porque um texto sem contexto é pretexto para a criação de heresia. A Bíblia se explica e ela não se contradiz, em momento algum. Bem, depois que Saul ele estava fraco, a pitonisa oferece comida e ele então come juntamente com seus servos e ele sai dali, mas ele sai dali perturbado. O Espírito de Deus não nos deixa perturbados. Ele sai ali perturbado e ainda com medo, porque o Espírito tinha desestabilizado ele, falando que ele perderia a guerra. Por mais que fosse verdade, não por causa da previsão, mas por causa da desobediência de Saul. O que fez com que Saul perdesse não foi a previsão do espírito maligno, foi por causa da desobediência dele, ao que aconteceria naturalmente. No verso 29, nós vemos aí a dispensa de Davi pelo rei Ax, pelo filisteu rei Ax. Quando o rei Ax chega para os seus generais e fala, olha, Davi vai lutar com a gente. Eles conheciam a história de Davi. E o interessante, já tem algo muito interessante aqui, verso 5. Este não é aquele Davi a respeito de quem cantavam nas danças, Saul feriu milhares, mas Davi 10 milhares? Ou seja, Davi, quando entra na cidade, as mulheres começam a cantar que Davi era um vencedor. Por causa disso, o rei Saul fica com ciúmes e começa a perseguir Davi. Veja aqui como que uma expressão humana pode difundir, como que uma palavra humana, uma canção, pode difundir e causar tamanha instabilidade. Nesse caso aqui, aos generais filisteus. Então, irmãos, cuidado com o que vocês falam, cuidado com o que vocês cantam, cuidado com o que vocês expressam, porque o que é feito, isso pode gerar ondas. Ou seja, o que você falou aqui hoje pode ser conhecido no Japão daqui a 1 minuto. A internet proporciona isso. Então, cuidado com o que você fala, porque isso pode crescer. O que aquelas mulheres cantaram naquele dia foi se propagando, até que chegou aos ouvidos dos inimigos dos filisteus, né? E os generais do rei Ax disseram, não, esse aí não. Eu tenho certeza que ele é fiel ao Deus dele, e no meio da luta ele vai se rebelar, e ele vai se reconciliar com o Deus dele, porque se ele, na visão deles, Davi tinha deserdado, então ele tinha abandonado, e provavelmente ele poderia querer retornar.
Não era exatamente o caso, mas era o que estava na cabeça deles. O rei Ax, então, vai para Davi e fala: Davi, dessa vez não, tá? Vai para Ziclag, volta para lá, porque para não desagradar os filisteus. Verso 7. Volta agora e vai em paz, para não desagradares os chefes filisteus. Muito bem. Davi volta para Ziclag, que era a cidade em que eles estavam morando, cidade dos filisteus, que tinha sido destinado para ele, para o seu exército, para que eles ficassem lá em paz. Mas olha só o que acontece. Verso 1. Quando Davi e os que o seguiam chegaram a Ziclag, 3 dias depois, os amalequitas, lembram, os amalequitas, eles são descendentes do incesto que houve entre Ló e a sua filha, tá? Esses povos nunca conseguiram se conciliar e havia sempre guerras entre eles. Haviam atacado Negueb, ferindo e incendiando Ziclag, e haviam levado, verso 2, presas as mulheres e todos que estavam nela, do mais jovem ao mais idoso, mas não mataram ninguém, apenas os levaram consigo e seguiram o caminho. Bem, no momento de fragilidade, Davi é atacado. Inclusive as suas esposas, né? Ele tinha 2 esposas, Ainoã e Abigail. Abigail, que tinha sido esposa de Nabal. Lembra? Nós vimos ontem sobre esse episódio. Mas enfim, vamos lá. Verso 4. Então Davi e a tropa que o seguia choraram bem alto e ficaram até ficarem sem forças. Irmãos, não é pecado ficar fragilizado. Não é pecado você sentir o peso da responsabilidade. Não é pecado você se sentir fragilizado. Isso é normal para o ser humano, faz parte da nossa carne. O que não faz parte do nosso procedimento é ficar prostrado o tempo todo. Então, se hoje você está passando por alguma dificuldade, chorar, sentir-se fraco, é normal. E é importante que você viva esse momento. Perdeu alguém que ama? Chore. Está passando por alguma dificuldade financeira? Acalma o teu coração, mas viva a contrição, pense o que te fez chegar nesse momento. Analise, corrija a sua rota. É porque você gastou mais do que você devia? Então daqui para frente não gaste mais do que você ganha, tá? Então esse momento de reflexão é importante. Pare e pense. O que está acontecendo? É por minha causa? Não é por minha causa? Se não é por minha causa, vai passar. Eu só vou ficar, não vou criar um outro problema a partir desse. Agora, se foi por minha causa, por que isso aconteceu? É momento de reflexão, momento de parar, tá? E depois seguir em frente. Verso 6. Davi também se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa dos seus filhos e filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Você é líder, meu irmão? Você já passou por momentos em que parecia que tudo iria desmoronar? Às vezes acontece. Mas qual é a diferença do líder que está conectado com Deus com o líder que não está conectado com Deus? Davi podia, naquele momento, se rebelar contra os seus soldados ou então fugir daquele lugar, porque os seus amigos, aqueles que lutavam ao seu lado, estavam querendo apedrejá-lo. Imagine se fosse você. Mas não. Davi era um líder segundo o coração de Deus. Davi, ele ouve, ele assimila aquele momento e ele vai buscar o Senhor. Um líder não se desespera quando tudo está desmoronando. Ele busca no Senhor a saída. Ele busca no Senhor a sua força no Senhor. Porque, de fato, a gente sente, mas quando nós estamos no Senhor, nós temos as nossas forças renovadas. Verso 7. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui o colete sacerdotal. E Abiatar trouxe o colete a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir essa tropa? Terei condição de alcançá-la? E o Senhor lhe respondeu: persegue-a, porque certamente a alcançarás e recuperarás tudo. O líder não desmorona. Ele para e pensa: o erro é meu? Se o erro foi meu, eu vou consertar, pedir perdão e consertar. O erro não foi meu,
Então, que o Senhor te oriente quanto àquilo que deve ser feito. Continue firme na sua liderança, fortaleça-se no Senhor e pergunte para Ele: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu tenho certeza que Ele vai te dar forças para poder superar. Principalmente se foi Deus que te colocou aonde você está, Ele vai te sustentar. Tenha certeza de que este lugar onde você está foi Deus que te colocou. E se assim foi, Deus vai te dar todo o recurso necessário para você vencer. Verso 13. Davi, então, reúne toda a sua tropa, seus 600 homens, e vai atrás daqueles que tinham, dos amalequitas, que haviam saqueado e botado fogo em sua cidade. E no meio do caminho acontece uma coisa importante. Olha só como Deus transforma a situação e às vezes coloca a saída no nosso caminho. Presta atenção. Verso 13. Então Davi lhe perguntou: a quem pertences? De onde vens? Ele respondeu: sou um rapaz egípcio, servo de um amalequita, e o meu senhor me abandonou porque adoeci há 3 dias. No caminho eles encontram um homem. E esse homem, coitado, estava à beira da morte, fraco. Há 3 dias que não comia nem bebia. Davi então cuida dele, trata dele e depois ele pergunta: querido, quem é você? Ele falou: eu sou egípcio. Eu era servo de uma amalequita, mas ele me abandonou. Irmãos, é isso que o mundo faz com as pessoas. Se você está pensando em sair da igreja para ir para o mundo, é isso que o mundo faz. O mundo ele pode te conquistar, te seduzir, mas quando você mais precisar, o mundo vai te deixar na mão, sem comida, sem bebida, sem companhia, sem nada, desvalorizado. Mas quando Deus te encontra e você está pronto para poder se arrepender das decisões que você tomou no passado, Deus te acolhe, Deus te dá comida, Deus te dá água, Deus te dá companhia, Deus te dá proteção. Porque uma coisa que ele pediu, quando Davi pediu ajuda a ele, foi o seguinte: olha, eu só preciso que você não me entregue ao meu dono e que você não me mate, mas que você cuide de mim. E foi o que Davi fez com aquele homem. Davi então chega até os amalequitas e olha só o que Deus faz. Verso 18. Assim Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 mulheres. Lembrando que naquela época a poligamia era algo permitido. Não aqui na nossa terra e no nosso tempo. Não é permitida poligamia, tá bom? Bem, no final desse episódio, Davi consegue recuperar tudo, sendo que nem todos os soldados chegaram à frente de batalha. Alguns ficaram pelo caminho. E aqueles que foram para a frente de batalha não queriam repartir com aqueles que tinham ficado guardando as bagagens. E Davi fala: olha só a justiça de um homem de Deus. Não, todos vão receber igualmente. Seja aqueles que foram à guerra ou aqueles que ficaram vigiando a bagagem, o alimento e tudo mais, vão receber de igual modo. Obviamente que sempre no meio do povo tem um que discorda, mas enfim, Davi ele foi justo. Seja justo, e eu tenho certeza que Deus vai ser justo com você também. Finalizando aqui no verso 31, acontece aí a morte de Saul. Verso 2 do capítulo 31. Os filisteus pressionaram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. A batalha agravou-se contra Saul e os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranca sua espada, mata-me com ela, mas para que esses incircuncisos não venham e me matem e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis, pois estava com muito medo. Então Saul tomou sua espada e jogou-se sobre ela. Depois o escudeiro fez a mesma coisa. Enfim, quando o desespero toma conta da pessoa, ela toma atitudes incrivelmente erradas. Óbvio que nós sabemos que a nenhum de nós é permitido tirar a própria vida. Então, quando nós estamos atormentados, nós tomamos decisões erradas. E o pior, incentivamos as pessoas que estão do nosso lado. O servo de Saul fez a mesma coisa, a exemplo dele. Enfim, o que estava acontecendo com Saul era consequência da decisão dele. Então, se hoje você tem a oportunidade de tomar uma decisão, tome a decisão de obediência a Deus. Não tome a decisão de desobediência, porque ela vai trazer para você
dores, tristezas, das quais Deus não quer que você viva. Então nós chegamos aqui ao final desse capítulo. O nosso tempo já está se esgotando, já chegamos a 30 minutos, mas eu gostaria que você gravasse essas experiências, tanto de Saul, de forma negativa, para que você não haja como ele, como a de Davi, para que você siga o exemplo dele, na sua perseverança, na sua busca ao Senhor, na sua fidelidade. Seja como Davi, não seja como Saul. Eu tenho certeza que assim como Davi teve êxito na sua vida, obviamente que pelo fato dele ser um ser humano, ele sofreu as consequências dos seus erros. Mas a Bíblia fala que Davi morreu em paz. Mas isso é história para outra leitura. O meu desejo é que vocês busquem ao Senhor, que vocês estejam conectados em Deus. E eu tenho certeza que Ele vai abençoar, guardar, proteger você e a sua família. Vamos orar mais uma vez? Nesse momento eu quero orar pela sua necessidade, pela sua vida, para que Deus te conceda um dia de paz, para que Ele traga cura para a sua vida, para que Ele traga respostas, para que Ele traga oportunidades. Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, eu quero agradecer por esse momento. Obrigado pela Tua palavra que nos revela como o Senhor se relaciona com a humanidade. Muito obrigado, Deus. Mas quero pedir agora, quero clamar ao Senhor pela vida do meu irmão e da minha irmã, que estão nesse momento passando por alguma fragilidade. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor revista o meu irmão e a minha irmã, para que o inimigo não venha se aproveitar desse momento, mas os fortaleça, para que eles possam seguir em frente, guardados e protegidos pelo Senhor. Eu te peço, ó Deus, derrama nesse momento a cura para aqueles que precisam, a paz para aqueles que estão atribulados. Que o Senhor derrame sobre eles, ó Deus, a bênção e a graça do Senhor, para que sejam libertos desse momento de tristeza, de dor, de escassez. Eu te peço, ó Deus, liberta. Que a lição seja aprendida, mas que o Senhor esteja com eles agora, trazendo a paz para o coração, trazendo o direcionamento. Eu te peço, ó Pai, cuida do meu irmão e da minha irmã, do meu amigo e da minha amiga que estão acompanhando nesse momento este devocional. Cuida deles, ó Deus. Que o Senhor traga para eles o emprego que vai trazer o sustento para sua casa. Peço que o Senhor conceda ao meu irmão e à minha irmã as respostas que eles precisam para terem paz no coração. Eu te peço, a Deus, que o Senhor liberte de todo tipo de tristeza e de dor, de amargura. Ó Deus, arranca isso do coração daqueles que estão sofrendo nesse momento. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, seja com aquele que agora está conectado com o Senhor, para que sinta a sua presença. Isso é o mais importante. E depois, ó Deus, que o Senhor venha com a resposta, com a cura, com a restauração, com a paz. Cuida deles, Pai, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, muito obrigado por esse momento, por estarem comigo. E o meu desejo é que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu dia. Em nome de Jesus. Graça e paz.